A paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos vocês, gostaria de convidar vocês hoje para ler comigo no livro de Tiago. Tiago 3, do versículo 1 ao versículo 12. Se der tempo, nós vamos recorrer a alguns outros versículos. Vamos lá. O domínio sobre a língua é o tema de hoje. Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. No versículo 3, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Temos também como exemplo os navios. Embora seja tão grande, impelido por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grande coisa. Veja como um grande bosco é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então Tiago, ele faz duas comparações. Nós colocamos freio na boca dos animais e conseguimos dominar os animais. Ele dá um exemplo do navio, que o leme domina todo o navio. E agora ele vem e fala da língua, que a língua é um fogo. Com a língua, tanto você pode abençoar o próximo feito à semelhança de Deus, como com ela você pode amaldiçoar também. Agora, vamos ver o que Tiago nos orienta através da palavra do Senhor. No versículo 7, toda a espécie de animais, ave, répteis, criatura do mar, domina-se e tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tá vendo aí a língua? Todos conseguem dominar os animais, mas a língua, essa é o perigo.
dos nossos dias de hoje. O 9, ele diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Está vendo aí? O 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aqui é uma afirmação, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta que Tiago faz. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figo? Outra pergunta. Agora ele diz: da mesma fonte, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então é isso que Tiago fala em Tiago 3. Agora, em Tiago 1, versículo 26 e versículo 27, Tiago fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, a religião é isso. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, a religião desse não tem valor algum. É isso, meu irmão. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. Meu irmão e minha irmã, vamos ver outras escrituras aqui que fala a respeito da língua. Salmo 34, versículo 11 ao versículo 16. O salmista diz assim: venha, meu filho, ouça-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta. Agora vem a resposta: guardem a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória dele. Meu irmão e minha irmã, essas coisas é muito importante a gente observar os ensinamentos desses apóstolos. Agora, vamos ver 1 Pedro, versículo 10 ao versículo 12, falando da língua. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal
e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então o conselho de Davi, o conselho de Pedro, o conselho de Tiago é esse: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então é isso, meus irmãos. Eu vou recorrer vários versículos aqui falando deste assunto, meu irmão. Isso é maravilhoso. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina tudo isso, meus irmãos. Nós não devemos estar julgando ninguém, porque não é a vontade de Deus, porque quem nos julga é o Senhor. E não devemos também ficar falando mal um dos outros. Então, nós vamos ver aqui, ainda no livro de Tiago, Tiago 4, versículo 11, diz assim: irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. No 12, ele diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É uma pergunta. Meu irmão e minha irmã, vamos guardar a nossa língua do mal, de falar mal das pessoas e julgar as pessoas. Vamos praticar o que o Senhor nos ensina: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em Romanos 2, do versículo 1, vamos ler até o versículo 6. O apóstolo Paulo fala: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Está vendo aí? Quando nós começamos a julgar as pessoas, estamos julgando a nós mesmos. Condenar as pessoas, estamos condenando a nós mesmos. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, no versículo 2, Paulo diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O 3, assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então você, um pequeno homem, uma pequena mulher, quando você faz isso, você pensa que vai escapar do juízo de Deus? É uma pergunta. Ou será que você despreza
as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Outra pergunta. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então aqui é Romanos 2, do versículo 1 ao 6. Então, esse é um estudo muito importante, baseado tudo que eu estou falando aqui. Eu estou tirando da palavra de Deus. Salmo 39, versículo 1, diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porei mordaças em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Isso é instrução de Davi. Agora, no Salmo 140, versículo 3, Davi diz: afia a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Então é isso. As pessoas que falam mal dos outros, afia a sua língua como a serpente, e o veneno está na sua boca, nos seus lábios. Agora, em Provérbios 18, versículo 21, está escrito assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, que a misericórdia de Deus esteja conosco, para que nós não venhamos usar a nossa língua para difamar as pessoas. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, no Salmo 141, Davi 142, 6, Davi fala para Deus: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Isso é muito interessante. Davi, ele fala para Deus pôr na boca dele, certo? Para Deus pôr na boca dele uma trava para que ele não falasse mal do seu irmão. Então, ele diz para Deus fechar a boca dele, para que ele não venha pecar com a sua boca. Então é muito interessante essas passagens, meu irmão e minha irmã, que eu e você venhamos temer a Deus e esquece a vida dos outros. Deixe que Deus cuida, meu irmão, porque os homens é como Tiago falou, que os homens podem domar animal, podem domar
tudo quanto é espécie da natureza, mas nenhum homem pode domar a sua língua. Mas quando nós vigiamos, saímos fora desses assuntos que não agrada a Deus, nós somos bem-aventurados. Porque quem quer ver os dias bons da sua vida, o apóstolo Pedro, como Davi, fala para nós refrear a nossa língua do mal. É para aqueles que querem ver os dias bons e querem se afastar do mal. Então, essas coisas, elas são muito boas para nós. Então, que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Que nós façamos como Davi, seremos como Davi, pedindo a Deus para pôr uma guarda na nossa boca, na porta dos nossos lábios. Por quê? Porque através da língua nós pecamos e muito, meu irmão, porque isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês, porque aqui no Salmo 141, versículo 2 e 3, diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. No 3, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, para que a nossa oração suba e ela seja respondida pelo Senhor. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês e fique com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levanta o seu rosto e te dê a paz, e te dê a cura, e te dê tudo que você deseja, se isso for a vontade do Senhor. Que Deus os abençoe, meu irmão e minha irmã, e fique com o Senhor Jesus Cristo.